Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos pensando com base em Hebreus capítulo 11, verso 38, sobre o tema Homens dos quais o mundo não é digno. Essa é a segunda parte. Eu disse que será uma playlist dividida em 5 partes. Esta é a segunda. Nós encerramos a parte anterior, o vídeo anterior, com a pergunta sobre quem são essas pessoas das quais o mundo não é digno. E já dissemos que a primeira consideração seria sobre os homens de fé. Essas pessoas são, em primeiro lugar, homens de fé. É isso que nós vamos pensar nessa parte dessa nossa mensagem. Esses homens dos quais o mundo não era e continua não sendo digno, não sendo merecedor, era e são homens de fé. E o contexto aí de Hebreus 11 cita vários exemplos, dos quais eu quero destacar 4. O primeiro que eu quero destacar é Abraão. Obviamente que esse não poderia ficar de fora dos exemplos, afinal foi reconhecido como o pai da fé, né? Ou o pai daqueles que têm fé. E uma das suas grandes demonstrações de fé foi confiar na promessa do Senhor sobre uma grande descendência, mesmo não tendo gerado nenhum filho ainda de Sara até aos 100 anos. E aí em Hebreus 11 são citados 2 atos de fé desse grande herói da fé. O primeiro está no verso 8. Onde diz assim que Abraão sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Note essa frase, ele saiu sem saber para onde ia, porque foi chamado, obedeceu. O segundo ato de fé, narrado aí em Hebreus 11, desse grande herói da fé, Abraão, está nos versos 17 e 18, onde nós lemos que pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, ele considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Então esse é o primeiro destaque aí, né, que eu faço das pessoas citadas aí no texto como sendo pessoas de fé. O segundo destaque que eu faço é da pessoa de Enoque. Enoque alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Portanto, foi um homem de grande fé. Por quê? Porque aí mesmo em Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Enoque foi um homem de fé. E por alcançar testemunho de que agradara a Deus assim, ele foi trasladado por Deus para não ver a morte. Está no verso 5. O outro destaque é Moisés. E várias manifestações da fé de Moisés são citadas aqui em Hebreus 11, das quais eu destaco a sua escolha de sofrer com o povo de Deus ao invés do gozo do pecado e das riquezas do Egito. Algo difícil, né? Que muitos não estariam dispostos e não estão dispostos a renunciar, a abrir mão, a sofrer até se preciso for, com o povo de Deus, ao invés de viver no gozo do pecado por algum tempo. E o quarto destaque, o quarto exemplo, não é de uma pessoa específica, mas de outros que, diz aí Hebreus 11, sofreram escárnios, açoites, cadeias, prisões, apedrejamento, foram cerrados, mortos pela espada, mas não abandonaram a fé. Então esses são pessoas que aos olhos humanos não fizeram grandes conquistas, né? Perderam até, mas eles não abandonaram a fé, mesmo sofrendo todas essas coisas que estão faladas aí. E há muitos outros exemplos que não estão aí no texto de Hebreus 11, mas que foram e são pessoas de grande fé.
São abundantes os exemplos. Vou citar alguns. Eu cito Daniel. Daniel, por causa da sua fé, onde ele foi parar? Foi parar numa cova de leões. E quando ele pensava que iria ser o jantar dos leões, Deus decretou um jejum forçado dos leões, enviando um anjo para não os deixar devorar Daniel. Pior para os que tramaram contra Daniel, né? Porque no outro dia os leões estavam bem famintos e eles é que foram jogados dessa vez e sem o anjo para os proteger. Outro exemplo são os amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quem poderá lhes livrar, disse o rei certa vez para eles, sob a ameaça de lançá-los na fornalha de fogo ardente, caso eles não se ajoelhassem diante da estátua, quando eu tocasse lá os instrumentos, né? Quem pode livrar? Se não fizer isso, vai ser jogado na fornalha de fogo ardente. Quero ver quem é que pode livrar. Sabe o que eles responderam? Eles disseram assim, olha, o nosso Deus pode. O nosso Deus pode, nós cremos que Ele pode. Mas ainda que Ele não nos livre, não nos ajoelharemos. Em outras palavras, se tivermos que morrer queimados, que morramos. Mas nós não vamos nos ajoelhar. E Deus, interessantemente, não os livrou de serem jogados na fornalha, mas fez coisa muito melhor. Deus esteve com eles e os protegeu lá dentro da fornalha. Eu acho que eles não imaginaram que seria assim. Outro exemplo é o apóstolo Paulo, que demonstrou fé inabalável em muitas ocasiões. E numa delas ele estava preso e sofrendo por causa do evangelho. Mas ele escreveu a Timóteo assim: não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E muitos são os outros exemplos bíblicos, que não estão lá em Hebreus 11, mas que estão espalhados por todas as páginas da Bíblia. E tem exemplos que estão fora da Bíblia, e eu cito também alguns. Cito o exemplo de John Knox. John Knox foi o homem, o servo de Deus que no seu tempo, Maria Stuart, conhecida como a rainha sanguinária, a rainha da Escócia, tinha medo, não dele, mas das suas orações. Maria Sanguinária tinha medo das orações de John Knox. E interessante é que John Knox, registra a história, era um homem fisicamente fraco, pequeno e muitas vezes doente e frequentemente cheio de medos e de dúvidas. Porém, era um homem submisso a Deus e confiante em Deus. Fraco, mas de grande fé em um Deus forte. Tanto que Douglas Bond deu ao livro que escreveu sobre ele o título A Poderosa Fraqueza de John Knox. Maria Sanguinária tinha medo, não dele, mas das suas orações. Outro exemplo que cita é George Miller. George Miller foi um homem que antes da sua conversão havia sido um jovem de vida bem torta, bem errada. Mas depois de convertido, ele sentiu-se chamado por Deus para cuidar das crianças órfãs. E tão convicto ele estava que ele convocou uma reunião numa capela e começou dizendo de maneira decidida: Deus me mandou abrir um orfanato. E se era Deus quem estava mandando, então, considerou Miller, nenhuma doação seria pedida a ninguém. As doações poderiam acontecer, porém não através de um pedido de Miller. Ele falaria apenas com Deus. E assim foi. E todas as necessidades foram supridas, algumas de forma extraordinária. Eu recomendo a leitura da biografia de George Miller. Outro exemplo, Jim Elliot e mais 4 companheiros seus, missionários,
que se sacrificaram para levar a mensagem do Evangelho às populações indígenas, mesmo em face de grandes desafios e riscos. Em janeiro de 1956, Jim Elliot, junto com Nate Saint, Ed Macaulay, Peter Fleming e Roger Youderian, acho que é assim que pronuncia os seus nomes, fez uma tentativa de contato pacífico com os Huaorani, os conhecidos Aucas, a fim de compartilhar o Evangelho. No entanto, a equipe de missionários foi emboscada e morta pelos membros da tribo em um evento trágico que chocou a comunidade missionária e cristã naquela época. E Jim Elliot tinha apenas 29 anos de idade. Então foi um homem que deu a sua vida, juntamente com os outros companheiros, deu a sua vida pelo Evangelho. Então um exemplo de fé. E também posso citar esses do nosso tempo que soubemos, né? E alguns até vimos pelas mídias sociais terem os seus pescoços decepados por se recusarem a negar a fé. E muitos, muitíssimos outros, milhares, milhões, a grande maioria anônimos, cuja história, se fosse conhecida, nos serviria também de exemplo aqui. Então, homens de fé, dos quais o mundo não era e continua não sendo digno. Mas, precisamos considerar que tipo de fé, homens de fé, mas que tipo de fé? É uma pergunta importante. Que tipo de fé? E pelos exemplos que nós temos aí no texto e outros que citamos e outros que poderíamos ter citados, não se trata daquele tipo de fé ou suposta fé, entre aspas, que toma conta da mente de muita gente nos dias atuais. Aquela suposta fé que, por exemplo, coloca um escudo protetor em volta da pessoa e a torna invulnerável. Essa não é a verdadeira fé, ninguém é invulnerável. Mas tem uma fé que é divulgada por aí que parece fazer isso. Não é também aquela suposta fé que transforma a pessoa em alguém de muita riqueza e poder. Nem a suposta fé que tira a espada do pescoço. Pelo contrário, às vezes a verdadeira fé, ela coloca a espada no nosso pescoço. Também não é aquela suposta fé consumada depois da quitação de um carnê que vai lhe render prosperidade extraordinária. Também não aquela suposta fé que vai levar a bênção para dentro da sua casa através de uma rosa, de uma pedra, um lenço, uma garrafa de água, um feijão que você comprou ou mesmo ganhou na igreja. Também não é aquela suposta fé que só pensa em receber e quando dá, só dá porque espera receber. E também não é aquela suposta fé de quem pensa que ir ao médico é falta de fé, de quem pensa que contribuir para a previdência é falta de fé, de quem pensa que calcular o custo da obra, como Jesus fala em algum lugar, é falta de fé. Há quem pense assim acerca da fé, que ela é uma espécie de poder que temos e que, ao ser acionado, coloca Deus contra a parede, obrigando-o a fazer aquilo que nós queremos. Ora, essa não é a verdadeira fé. A verdadeira fé, a fé desses heróis, até pode resultar e resulta muitas vezes em acontecimentos, provisões, providências extraordinárias e de formas extraordinárias, como vimos. Porém, não necessariamente e não porque esses heróis determinaram que assim o fosse, mas porque eles simplesmente confiaram. A verdadeira fé é a fé daquele que confia que Deus está no controle e aquieta o coração em uma inteira entrega de fé. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, disse o próprio Deus através do salmista do Salmo 46. Obviamente que a verdadeira fé não nos leva a ficarmos passivos, sem fazer nada. Não, nós temos que fazer o que nos cabe fazer, mas em inteira confiança de que Deus está no controle.
Por isso é que de uns, aí em Hebreus 11 mesmo, é relatado grandes sucessos, entre aspas, e de outros, grandes lutas, prisões, açoites, mortes. Mas todos são reconhecidos como pessoas de grande fé, das quais o mundo não é digno. Homens de fé assim são homens dos quais o mundo não é digno. Sou eu um homem de fé assim? Tenho eu plena confiança em Deus? Quando eu canto que a minha fé não está firmada nas coisas que Deus pode fazer e que se Ele fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença for curada ou não, se tudo der certo ou não, Ele em qualquer destas situações é Deus. Eu canto isso com convicção, com verdade no meu coração. O mundo, meus amados, está precisando desesperadamente de pessoas de fé assim, de verdadeira fé. O mundo não é digno de tais pessoas, mas precisa delas. Então, seja você uma dessas pessoas. Vou parar por aqui e na próxima parte a gente continua pensando em homens fiéis. Então, homens dos quais o mundo não é digno, primeiro são homens de fé. Segundo, na próxima parte, próximo vídeo, homens fiéis. Não perca, portanto, a próxima parte dessa playlist.